Sempre as outras, de coração. Porque não precisa. Nós, né? Mas olha, eu fico feliz. Obrigado. Então, boa noite a todos. Agora com nossos convidados online, nosso corpo acadêmico aqui. Vamos dar prosseguimento. Eu hoje vou evitar fazer a ordem do dia para não atrasar mais o simpósio organizado pelo acadêmico Damião Acadêmico Barros Franco. Então, vamos em frente. Novamente agradecer pela organização desse simpósio excepcional. A primeira parte foi muito boa, muito elogiada. E convido nosso querido acadêmico Antônio Egídio Nardi para começar a segunda parte do simpósio falando de aspectos psiquiátricos do Covid longo. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, quero cumprimentar as senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, a todos os acadêmicos que compõem a mesa, em especial aos acadêmicos Ronaldo Damião e Barros Franco, pelo convite para apresentar alguns aspectos psiquiátricos do Covid longo. Obrigado. São meus conflitos de interesse, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Bom, desde que a ameaça do Covid começou a pairar, sempre os aspectos mentais foram lembrados, e principalmente um aumento do medo, da fobia, da hipocondria, e chegamos até a cunhar o nome coronafobia, ou fobia de corona, devido ao grande aumento de hipocondria e grande aumento de ansiedade que foi registrado em inúmeros centros psiquiátricos ao redor do mundo e aqui no Brasil também. Da mesma forma, várias pessoas começaram a procurar serviços de psiquiatria e serviços de emergência para coronavírus, porque tinham serviços específicos de emergência com ataques de pânico do subtipo respiratório. São ataques de pânico onde os sintomas respiratórios são muito proeminentes. E de tanto irem a certas emergências de Covid, eles começaram a ter um risco maior, realmente, de serem contaminados pelo Covid. Então, os aspectos psiquiátricos, principalmente ligados à ansiedade, assim como aqueles ligados à depressão, como nesse trabalho, mostrando um estudo realizado aqui no Rio de Janeiro, entre estudantes, mostrando, esse estudo foi um estudo online, um grande aumento do número de sintomas de depressão e de ansiedade, começou a trazer um trabalho extra aos psiquiatras. Certamente, depois dos infectologistas, pneumologistas, a especialidade que mais trabalha nessa pandemia e nessa relativa pós-pandemia, ou pandemia a longo prazo, são os psiquiatras. Todos os serviços de psiquiatria ficaram lotados com várias pessoas com sintomas depressivos ou piora de sintomas depressivos, depressão resistente, aumento de ansiedade. E interessante que nem todos apresentavam a doença, depressão ou algum transtorno de ansiedade, mas sim sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, como nesse estudo demonstrou em estudantes aqui no Rio de Janeiro.
Esse trabalho, que já está online, mas ainda é uma pré-prova no Brazilian Journal of Psychiatry, que, abre um parênteses, está com o fator de impacto 6.3, é a revista de ciências brasileira que conseguiu atingir o maior fator de impacto, mostrando as taxas de suicídio durante a pandemia. E é interessante notarem aqui nessa linha que, considerando o período anterior e o que se esperava, né, devido ao período anterior e o período da pandemia, no Brasil como um todo não houve um aumento da taxa oficial de suicídio. As pessoas não se mataram mais durante a pandemia. Mas se nós dividirmos por regiões, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, o aumento foi significativo. Da mesma forma, os homens não se mataram mais, mas as mulheres tiveram uma diferença significativa, um pouco mais. Claro que isso são análises estatísticas. Se nós observarmos os números absolutos, o aumento não foi tão significativo do ponto de vista populacional, mas foi significativo do ponto de vista estatístico e nos faz pensar que algumas medidas devam ser tomadas, entre elas, já fazendo uma propaganda do simpósio da semana que vem, um simpósio sobre suicídio, onde esses temas todos serão abordados. Mas a associação à depressão chamou muita atenção dos psiquiatras e dos clínicos que estavam tratando dos pacientes com Covid, porque era muito mais do que sintomas de cansaço ou sintomas de dificuldade de realizar tarefas. Os sintomas depressivos, eles eram evidentemente associados a outros sintomas de Covid, muito associados à gravidade da doença. Então, vários trabalhos vieram mostrar, assim como esses editoriais no Wall Street Journal, mostrando que o Covid de longa duração traz consequências psiquiátricas muito relevantes e que aumentam o custo da doença, o custo pessoal, o custo social da doença. Vários trabalhos, então, começaram a tentar entender essa fisiopatologia, por que os pacientes com Covid, independente da gravidade, começavam a apresentar sintomas psiquiátricos ou neuropsiquiátricos tão intensos. Se fuder. Esses trabalhos foram reproduzidos em diferentes países e, em relação à imprensa leiga também, a Nature fez vários trabalhos em relação a esse quadro e que nós podemos tentar entender através desses esquemas que eu irei mostrar. Hoje, a hipótese que tem dos transtornos mentais, independente do Covid, é que tanto a depressão quanto os transtornos de ansiedade, como o transtorno de pânico, são doenças inflamatórias do sistema nervoso central. E a micróglia, os astrócitos, oligodendrócitos, eles atuam de forma a proteger o funcionamento neuronal e quando um estresse, seja um estresse físico, emocional, ou um estresse ambiental, começa a trazer um mal-estar e desenvolve aquela reação de fuga ou luta no nosso organismo, estimula o eixo hipófise adrenal, nós temos uma reação inflamatória no sistema nervoso central, principalmente pela micróglia. E essa reação inflamatória faz com que haja um aumento de interleucinas, e esse aumento é mensurável em quadros depressivos, em quadros de pânico. Com a infecção pelo coronavírus, isso fica muito mais evidente, né? Não apenas a infecção traz uma inflamação sistêmica, traz todo um mal-estar, que também resultaria em algo como estresse ao sistema nervoso, mas traz diretamente, pelo próprio vírus, um processo inflamatório no cérebro que resulta no que nós chamamos depressão, transtorno de pânico ou uma ansiedade generalizada.
Então, o coronavírus, ele acaba atuando no sistema nervoso central de diferentes maneiras. É uma ação direta, aumentando interleucinas, aumentando desmielinização e fragilizando os neurônios, mas também de diferentes outras maneiras, como um ataque direto ao sistema imune, que defende o sistema nervoso central, como uma também dificuldade de hipóxia, principalmente através dos trombos que o coronavírus acaba trazendo. Então, nesse outro esquema, também publicado no JAMA Psychiatry, e muito interessante, demonstrando que a infecção pelo coronavírus vai resultar no aumento de interleucinas inflamatórias no sistema nervoso central. Esse aumento de interleucinas associado à formação de trombos, isquemia, vai resultar em uma série de sintomas ou síndromes psiquiátricas, desde déficit de atenção, sintomas depressivos, aumento da ideação suicida, sintomas psicóticos também e até convulsões. Esse trabalho ele foi publicado semana passada, também no Lancet Psychiatry, e já foi até notícia no Medscape. É um estudo de acompanhamento por 2 anos, retrospectivo, de indivíduos que tiveram infecção por coronavírus, mais um N inacreditável, 1.284.000 pessoas. E eles compararam 1.284.000 pessoas infectadas por coronavírus com aproximadamente 1.284.000 pessoas infectadas no mesmo período por outras viroses. E o trabalho é interessante que eles mostram que os pacientes infectados por coronavírus, diferentemente dos infectados por outros vírus, tiveram muito mais transtornos de ansiedade, déficits cognitivos, quadros de demência, principalmente piora de quadro de demência, convulsões, insônia, alterações do humor também, principalmente depressão e transtornos de ansiedade e quadros psicóticos. Como nós teremos uma apresentação sobre os sintomas neurológicos, eu não irei falar deles, mas os sintomas e doenças, síndromes psiquiátricas, tiveram um quadro bem significativo em relação às outras viroses. E aqui eu marquei apenas, eu selecionei no artigo apenas os que tiveram uma evolução muito significativa, como os quadros demenciais, o déficit cognitivo, os quadros de convulsões e os sintomas psicóticos, que tiveram uma variação muito mais significativa, por exemplo, que depressão e transtornos de ansiedade. E também, se separarmos pelas faixas etárias, crianças, adultos jovens ou pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, nós vamos notar que em todas essas faixas etárias ocorreu uma diferença significativa nos quadros de ansiedade, nos quadros cognitivos de demência e principalmente nos sintomas psicóticos. Os sintomas psicóticos chamam muita atenção em relação a complicações em longo prazo pelo Covid. Também, se nós separarmos as ondas de Covid, seja as ondas iniciais, a onda Delta e depois a Ômicron, que são cores diferentes aqui, nós vamos notar que a onda Delta foi a que maior número de complicações mentais apresentou ou ainda apresenta aos indivíduos infectados pelo Covid. Muito mais que a Ômicron e bem mais também que a Alfa, que foi a primeira. Então, o Covid em longo prazo traz vários problemas psiquiátricos,
principalmente devido à agressão direta do vírus ao neurônio, ao processo inflamatório, à formação de trombos e processos isquêmicos, e também devido a toda a situação inflamatória do organismo, que acaba resultando em transtornos psiquiátricos, como eu falei, alguns sintomas de ansiedade, de depressão, síndrome pós-traumática também virou até um termo bem associado ao COVID, e sintomas psicóticos. Nós, da UFRJ, lançamos até algumas cartilhas que são de acesso livre e gratuito na internet. Basta botar o nome da cartilha no Google ou no Yahoo, que vai aparecer a cartilha e pode fazer o download. Um a respeito de controlar a ansiedade com meditação, mindfulness é apenas um nome mais atual de meditação, e essas cartilhas foram feitas para os pacientes. Também fizemos uma cartilha de exercícios respiratórios para o controle do estresse e da ansiedade, também objetivando os pacientes do nosso instituto, mas a cartilha de acesso gratuito pela internet, exatamente para tentar ajudar os pacientes nesse período mais difícil. E participamos de um guia de saúde mental com vários psiquiatras, colegas de várias regiões do Brasil, coordenado pelo colega Luiz Augusto Rode, da Federal do Rio Grande do Sul, um guia de saúde mental pós-pandemia, para as pessoas aprenderem a lidar com esse momento que nós estamos vivendo, com muitas perdas, com mudanças econômicas, mudanças sociais. Esse guia pós-pandemia aborda tudo isso, e agora estamos já escrevendo a segunda edição desse guia pós-pandemia, primeiro devido ao sucesso do guia e também porque a vida pós-pandemia tem mudado muito rapidamente. Esse guia também é de acesso gratuito na internet. Porque nós, nesse guia, mostramos claramente, que tivemos a onda da infecção, das complicações, as sequelas do Covid, mas, sem dúvida, essa onda dos transtornos mentais, que aqui nós chamamos de quarta onda, com vários problemas sociais, problemas neurológicos, familiares, perdas, lutos e sintomas e transtornos psiquiátricos, chama muito a nossa atenção, e isso mudou inteiramente o enfoque junto aos serviços de psiquiatria. Muito obrigado pelo convite, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, estimado amigo Antônio Nardi, por essa excelente palestra e por mostrar a atuação de utilidade pública, com essas cartilhas e os guias. Pedindo licença aos nossos organizadores, vamos dar prosseguimento com a apresentação do professor Abelardo Araújo, da Fiocruz da UFRJ, que vai nos falar sobre manifestações neurológicas do Covid longo. Doutor Araújo, com a palavra. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok, muito obrigado. Eu estou compartilhando a minha tela aqui, peço só um pouquinho de paciência, mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite muito gentil da nossa Academia Nacional de Medicina, na figura do seu presidente, professor Francisco Sampaio, também ao doutor Ronaldo Damião e ao doutor Barros Franco, por terem permitido, então, que eu viesse aqui compartilhar com vocês um pouco aqui da nossa experiência na área neurológica, em relação a esse assunto tão interessante e que nos traz aqui em conjunto. Muito bem. Então, cabe-me falar sobre aspectos neurológicos da Covid longa. Agradeço, não em meu nome, mas em nome das instituições a que eu pertenço, o Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto de Neurologia Deolindo Couto, da Faculdade de Medicina da UFRJ, declaro não ter nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. As sequelas neurológicas da COVID, elas podem ser divididas em dois tipos, basicamente.
aquelas que são consequência de complicações da doença aguda, sequelas de AVCs, encefalomielites, síndrome de Guillain-Barré, ou complicações de internação prolongada, como neuropatias compressivas, ou mesmo as polineuropatias do paciente crítico. Mas o que nos interessa aqui são aquelas manifestações pós-agudas da infecção pelo SARS-CoV, aquelas sequelas pós-agudas que o CDC descreve como PASC e a Organização Mundial de Saúde como Covid longa. É importante essa distinção porque a fisiopatologia da Covid longa ela independe desse processo agudo. Sequelas pós-agudas são variadas, acometem atualmente mais de 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Um terço dos pacientes com Covid descrevem contínua dificuldade doença aguda. E a maior parte desses sintomas são sintomas neurológicos, como vocês podem ver aqui nesse slide. Eu tive aqui um problema, não estou conseguindo passar. Eu peço que alguém me ajude a passar, porque eu não estou conseguindo passar o meu slide a seguir. Bom, de qualquer forma, então, essas consequências a longo prazo, elas se manifestam. A fadiga já foi muito bem explorada pelo Dr. Fabrício e, enfim, ela tem várias consequências. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Vocês me dão licença, só um instantinho. Eu espero que não tenha sido um hacker que entrou aqui novamente. Acredito que não. Bom, os mecanismos de lesão neurológica na fase aguda vocês já conhecem, são variados, resultam de hiperinflamação, um estado de hipercoagulabilidade, inflamação vascular ou alterações autoimunes. Isso pode levar a todas aquelas consequências neurológicas, como encefalites, encefalopatias, AVCs, encefalomielite ou manifestações de sistema nervoso periférico, como a síndrome de Guillain-Barré. Aqui, novamente, teve um bloqueio aqui. Bom, na PASC, ou seja, na COVID longa, isso é diferente, porque nós temos, como o doutor Nardi falou, um estado de hiperativação imunológica contínua que leva a uma ativação da micróglia, um estado de coagulação com microtromboses, um estresse oxidativo, alterações metabólicas, tudo isso é um conjunto de fatores que leva, então, a essas manifestações que a gente vai falar a seguir. O que é que se sabe da neuropatogênese? A neuropatogênese ela é muito controversa ainda entre os neurologistas ou os neurovirologistas. Na realidade, não há consenso ainda se o SARS-CoV é neurotrópico. Os neurônios e as células da glia, eles exibem baixíssimos níveis de receptores de enzima conversora de angiotensina, que sabidamente é o receptor, ou um dos receptores principais para a entrada do vírus dentro da célula. A disfunção cerebral, ela existe. Existe, e isso está comprovado por estudos de PET scan, onde você vê hipometabolismo em áreas cerebrais específicas, principalmente a nível de lobos frontais, temporais e áreas límbicas. Há também redução comprovada de atividade inibitória GABAérgica, com presença também de neuroinflamação e processo neurodegenerativo em andamento, quer dizer, que não melhora com o tempo. Isso leva a modificações microestruturais cerebrais, inclusive em estudos de volumetria cerebral, você detecta alterações volumétricas. Existem também, em paralelo, alterações das vias olfatórias, mas essas alterações estruturais das vias olfatórias foram descritas na fase até mais precoce da doença, elas não se devem à invasão direta do neuroepitélio, mas sim das células de suporte das células neuroepiteliais do bulbo olfatório. Foi perguntado anteriormente em relação à existência de uma associação entre a gravidade da fase aguda e a presença ou não dessas sequelas.
Na realidade, isso ocorre independentemente da gravidade da fase aguda. Você pode ter pacientes que tiveram doença muito grave ou pacientes que tiveram COVID leve ou mesmo tiveram COVID assintomático. É importante saber também que elas podem se manifestar em indivíduos vacinados, embora o risco relativo seja menor, marginalmente menor, né? As principais comorbidades associadas a essas alterações neurológicas são história prévia de doença psiquiátrica e de doenças autoimunes, né? Então, é um conjunto de manifestações, aqui estão descritas as principais: cefaleia, distúrbios cognitivos, desautonomia, tonteiras, mialgias, parestesias, que podem vir isoladamente, mas mais frequentemente vêm em associação, ou seja, você tem um conjunto. Para se estudar isso de forma mais adequada, é importante que a gente veja estudos meta-analíticos, porque existem muitos trabalhos com pequenas séries de casos isolados. Então, eu peguei o estudo meta-analítico mais recente, que foi publicado agora em julho, no Journal of Infection and Public Health, e vou dissecar ele um pouquinho. Esse estudo ele tem uma característica que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que é um I quadrado extremamente elevado, o que mostra que existe uma heterogeneidade muito grande entre os trabalhos. E isso atrapalha muito na análise da consistência dos dados. A fadiga é o sintoma mais prevalente e a fadiga mental se associa a uma fadiga física. Ela está presente em 53% dos casos. Isso, do ponto de vista neurológico, se deve a um conjunto de fatores, provavelmente a associação de um hipometabolismo cerebral, disfunção mitocondrial muscular, que o Dr. Fabrício já referiu anteriormente, com fatores psicológicos e ambientais. Tratamento dessa fadiga, não existe nenhum estudo adequado em relação a isso. Técnica de relaxamento, atividade física moderada, reabilitação cardiopulmonar, psicoterapia, algumas drogas usadas em outros tipos de fadiga de outras doenças, como esclerose múltipla, por exemplo, como amantadina, modafinil, ou bupropiona, podem ser tentados, mas, como eu falei anteriormente, não existe nenhum tipo de estudo adequado que avalie a eficácia específica dessas drogas na fadiga da COVID longa. A disfunção cognitiva é o sintoma, em 36% dos casos, mais precoce e incapacitante. Ele tende a piorar nos primeiros meses e tende a se atenuar, embora persista e flutue ao longo dos meses. Pacientes descrevem isso de diversas formas, como névoa cerebral, ou brain fog, desatenção, distúrbios de memória, dificuldade na resolução de problemas e na tomada de decisões. Pode ocorrer em assintomáticos e, muito importante, piora quadros demenciais prévios, ou seja, o paciente com uma doença de Alzheimer ou com uma demência vascular, que interna ou não interna, ou tem um quadro de COVID, ele vai voltar desse quadro de COVID pior. Isto é o que a gente vê no dia a dia. Esse distúrbio cognitivo é importante, antes de você dar o selo diagnóstico de que isso é um distúrbio cognitivo, afastar deficiência de B12, folato, infecções ou sífilis ou HIV, doenças de tireoide e apneia obstrutiva de sono, que são causas frequentes de distúrbio cognitivo sem que haja uma correlação absoluta entre você ter tido COVID e estar agora com uma alteração cognitiva. A ressonância costuma ser pouco útil, é normal na maioria dos casos, a não ser que você faça ressonância de altíssima resolução, e mesmo assim continua sendo normal, a não ser que você tenha alterações muito evidentes na volumetria cerebral, por exemplo, coisa que não se faz de rotina. Nos casos onde testes de screening de cognição, como o MoCA, por exemplo, ou o Mini Mental State, são alterados, pode-se proceder a uma avaliação neuropsicológica formal. Nesses casos, o que é que a gente encontra? A gente encontra déficits que apontam para um problema mais subcortical do que cortical. Déficits executivos, lentificação de processamento, déficits de codificação e de recuperação de memórias. O líquor pode ser normal, não se deve pedir de rotina líquor nesses casos, mas se você solicitar um líquor, você pode eventualmente encontrar bandas oligoclonais e uma relação a beta-42 a beta-40 anormal, que é uma indicação de neurodegeneração.
Pode existir neurofilamentos elevados no soro, mas isso daí é de metodologia extremamente difícil, não se faz em laboratórios de rotina. Tratamento do distúrbio cognitivo, reabilitação cognitiva, não existem trabalhos avaliando a eficácia de donepezila e memantina. Desconfio que não sejam eficazes, uma vez, como eu falei, é um distúrbio mais subcortical do que propriamente cortical. Parestesias e desestesias, esses pacientes às vezes saem com formigamento, com dores urentes nas pontas dos dedos, nos pés, nas mãos. E em grande parcela deles é uma neuropatia de fibras finas, de pequenas fibras. Aventa-se uma etiologia autoimune. Como toda neuropatia de fibras finas, a eletroneuromiografia pode ser normal e você só dá esse diagnóstico, então, pelo quadro clínico e por biópsia de nervos cutâneos. O tratamento é sintomático, com gabapentina ou pregabalina. Pode-se usar mitriptilina, eu não gosto muito porque piora o quadro cognitivo desses pacientes. Se você detectar alguma coisa autoimune, você pode tentar, então, uma pulsoterapia com gama-globulina endovenosa, o que não é feito absolutamente de rotina. Os distúrbios do sono, em torno de 33% dos casos, geralmente são multifatoriais. Como falei anteriormente, deve-se excluir sempre outras causas, como a apneia do sono, ansiedade. O tratamento é o tratamento normal das insônias idiopáticas, com higiene do sono, terapia cognitivo-comportamental, técnica de relaxamento e, em último caso, indutores do sono. Pode-se usar também mirtazapina, melatonina, mas uma coisa muito importante, evitem usar benzodiazepínicos, uma vez que esses pacientes podem apresentar piora do quadro cognitivo. Isso é muito importante, principalmente em pacientes idosos. Dores musculoesqueléticas, sempre investigar miosite através de enzimas musculares e de testes de sangue. Eletroneuromiografia pode ser útil naqueles pacientes com dores persistentes, com fraqueza muscular proximal associada. Tratamento é a fisioterapia, exercícios moderados, e para as dores persistentes pode-se tentar também a gabapentina e a pregabalina. As cefaleias, ou de início recente, novas, ou então piora da cefaleia anterior, podem ser encontradas também, são do tipo tensional, mas podem ser enxaquecosas. Os pacientes com passado de cefaleia geralmente referem uma mudança no padrão das dores, ou na frequência, então no tipo de dor que eles têm. E essas cefaleias são geralmente atribuídas à liberação de citocinas e ligação do SARS-CoV ao receptor próprio dele, que aumentaria a angiotensina 2 e, consequentemente, os níveis de peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é um peptídeo cefalogênico, com ativação das vias trigêmino-vasculares. Pode-se tentar indometacina, nortriptilina em baixas doses, propranolol, topiramato, enfim, o tratamento que a gente usa para as cefaleias crônicas e crônicas persistentes. Eu queria concluir aqui em relação aos problemas metodológicos. Eu passei muito tempo avaliando os trabalhos publicados sobre as manifestações neurológicas da COVID longa. Os trabalhos têm evidências experimentais muito limitadas ainda, a fisiopatologia é ambígua, o espectro clínico é muito heterogêneo e independe da gravidade da doença aguda, o que é uma coisa estranha. A definição ainda é muito imprecisa, como o CDC mesmo reconhece, principalmente porque não diferencia pacientes não hospitalizados e pacientes hospitalizados. Então, um bom trabalho a ser feito seria você diferenciar essas duas classes de indivíduos. Os trabalhos científicos são pouco comparáveis para meta-análises, porque são muito heterogêneos, como eu já falei anteriormente, e alguns de muito baixa qualidade. Existem atualmente 26 estudos terapêuticos em andamento no Clinical Trials. Os dois que me pareceram mais promissores foram com a utilização de doses baixas de naltrexona, doses realmente muito baixas, 4,5 miligramas por dia. A naltrexona ela dá uma sensação de bem-estar e também bem como a fluvoxamina, que é um inibidor específico de recaptação de serotonina, baixa algumas citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa e a IL-6. Bom, eu queria terminar mesmo falando da síndrome da fadiga crônica, que todos nós conhecemos aqui, que é uma doença já reconhecida pela OMS, está no CID-10, e que é conhecida desde o século XVIII. Febrícula ou febre histérica, ou febre dos espíritos de Manningham,
Manningham, Sir Richard Manningham foi um famoso clínico inglês que descreveu pela primeira vez esse quadro, que depois foi chamado de neurastenia por Austin Flint Bird, coração irritado por Da Costa, foi atribuído à brucelose crônica, ou encefalomielite miálgica na década de 50 e, mais recentemente, na década de 80, a uma infecção persistente por EBV, o que nunca foi comprovado. Se vocês verem aqui nesse quadro as características da síndrome da fadiga crônica, ou encefalomielite pós-viral, encefalopatia, encefalomielite viral, ela guarda várias características em comum com a Covid longa. Então, na realidade, o que pode estar acontecendo é a gente estar descrevendo não uma doença nova, mas uma manifestação antiga de uma etiologia nova. Então, assim, talvez a Covid longa seja aquilo que o Nietzsche falou, o eterno retorno, né? Ewig Wiederkunft, que ele descreveu na Gaia da Ciência. Mesmo doenças novas, como a Covid-19, podem se manifestar de uma forma em diversas circunstâncias, da mesma forma. Por agentes diversos, porque, na realidade, nós não estamos falando de doenças, mas de pacientes doentes, e esses efetivamente não mudam. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, doutor Abelardo Araújo. Agora nós temos a doutora Alexandra Monteiro, da UFRJ, da UERJ. Doutora Alexandra Monteiro, da UERJ, que vai nos falar sobre tecnologia no atendimento ao Covid longo. Doutora Alexandra, com a palavra. Tem que abrir seu microfone, Alexandra. Desculpa, já abri aqui. Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade e o convite de estar compartilhando a nossa experiência da UERJ. E inicio saudando o ilustríssimo senhor presidente acadêmico Francisco Sampaio, aos demais acadêmicos aqui presentes, né, virtualmente, os presentes na Nobre Academia, e agradecer o convite especialmente ao acadêmico Barros Franco e ao acadêmico professor Ronaldo Damião, aqui da nossa universidade. Eu vou compartilhar, eu mandei a apresentação, mas mesmo assim eu vou compartilhar. Acredito que esteja aparecendo para todos. Ok, então vou seguir. Então, tudo certo? Posso seguir? Tudo certo. Ok, então. O que nós vamos, nesses 10 a 15 minutos que me foram concedidos, apresentar é um pouco da aplicação das tecnologias digitais no atendimento do Covid e agora nesse novo cenário do Covid longo. Eu declaro não ter nenhum tipo de conflito de interesse, todo o nosso material é um material produto da nossa experiência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, falar de tecnologias digitais é um universo extremamente complexo para qualquer doença, para qualquer jornada do paciente, inclusive no momento, na abordagem do Covid longo. Então, nesse universo de tecnologias, aplicações e inovação constante que nós temos vivenciado já há algum tempo, eu elegi para essa breve apresentação 3 tecnologias: a telemedicina, a inteligência artificial e a realidade virtual, que a princípio são as de maior acesso para a nossa população em geral. A telemedicina, ela já era um fato consensuado internacionalmente, inclusive para nós médicos, através da resolução do Conselho Federal de Medicina, o 643 de 2002, mas a Covid ela mudou esse universo radicalmente e com o reconhecimento da sua relevância e aplicabilidade no contexto da pandemia. Para nós brasileiros, o que a pandemia trouxe, que se aplica mais do que nunca desse processo, essa segunda fase dessa doença inflamatória sistêmica, foi a autorização pela resolução do Conselho Federal de Medicina 2341
do atendimento ao paciente. Nos era permitido a interconsulta, né, a relação profissional uniprofissional, nos era permitida a multiprofissional, uma segunda opinião por especialistas, para fazer uma aceleração na intervenção precoce no cuidado e a resolutividade nos 3 níveis de atenção em saúde. Da mesma forma, o telediagnóstico, algumas especialidades como a minha, que eu sou radiologista, e na sequência, em 2019, a nossa foi a segunda resolução em 2014, a da telepatologia em 2019 já nos era permitido e com ampla aplicação, principalmente na radiologia, que é a nossa prática. O paciente, então, a pandemia, ele fez com que o Conselho nos autorizasse a atender o paciente remotamente, na decisão da livre autonomia do médico, recomendando que haja uma jornada híbrida, que esse paciente tenha o seu momento virtual de teleatendimento, mas também presencial, dentro de um prazo recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, nos auxilia no envio e monitoramento de dados, na intervenção precoce e na resolutividade, da mesma forma das outras modalidades. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tanto no âmbito da medicina como uma ação, como da saúde e do complexo de saúde, incluindo as outras profissões, pela complexidade desse atendimento do Covid, viveu uma larga experiência, parte dela já publicada, parte em processo de publicação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como a teleinterconsulta, que foi um projeto nosso de mestrado em crianças com suspeita de doenças raras. Houve uma carência gigante do atendimento nas unidades de terapia intensiva pediátricas, para que fosse o especialista, pelas diversas, até nos próprios berçários. Então, houve essa ação extremamente efetiva, eficaz e eficiente. Também na área dos cuidados paliativos, o Pedro Ernesto, ele, de forma bastante acelerada, ele passou a atender os seus pacientes do nosso núcleo de cuidados paliativos, e foi uma experiência, inclusive, de reconhecimento bem diferenciado dentro dessa área de atuação. Vários grupos, várias outras atividades foram realizadas, como os grupos remotos do autogerenciamento da dor crônica. São pacientes que necessitavam da manutenção desse cuidado, então a teleinterconsulta e a teleconsulta, o atendimento ao paciente, ele nos permitiu assegurar esse cuidado, e também, mais um quarto exemplo, na área do diabetes, esse telemonitoramento vinculado à consulta remota a esse paciente, ao controle da sua glicemia e de toda a evolução dele na crise aguda. Uma outra aplicação que ainda nesse momento de transição, foi da teletriagem, do telemonitoramento. A inteligência artificial, ela nos ajudou muito, foi um dos aplicativos desenvolvidos, para que o paciente... Pois não? Está passando. Doutora Alexandra, só um minuto que nós vamos ver aqui se conseguimos passar com a sua apresentação, porque novamente a sua. E coloca, por favor, em modo leitura. Às vezes funciona melhor. Entrou primeiro, vamos ver se passa agora. Professora, tenta passar, ver se vai andar aqui para nós. Passou. Agora acho que vai funcionar. Abre seu microfone, por favor, professora. Isso. Resolvido? Nossa, que pena. Bom, eu vou retornar... Deu para acompanhar bem. Bom, eu vou passar rapidamente, então, da justificativa, da resolução de telemedicina, vou bem brevemente, dos conceitos que nós apresentamos, das publicações que fazem o nosso embasamento,
E chegando aqui ao Machine Learning, que estávamos abordando a teletriagem e o telemonitoramento. O Machine Learning, então, os aplicativos com o chatbot, com o Machine Learning, ajudaram muito a triagem desses pacientes, a orientação do cuidado deles, até na questão da fase mais difícil da orientação de se dirigir aos hospitais. E um outro cuidado no telemonitoramento que nós temos tido na universidade é avaliar também a experiência do paciente no uso da tecnologia digital para a telemedicina, para esse cuidado. Esse é um estudo bastante interessante que foi feito pacientes com diálise peritoneal em casa, um programa bem diferenciado, e houve todo o cuidado do médico remoto com a orientação da equipe local, que tinha que ir na casa do paciente, mesmo na fase aguda, e esse acompanhamento. E essa avaliação da experiência, hoje se diz muito que a telemedicina, existe uma boa adesão e um bom engajamento do paciente, mas a gente precisa entender melhor não só a satisfação do usuário, mas também essa experiência nesse atendimento. Bom, nessa linha, então, agora eu fiquei preocupada com o meu tempo, mas vou procurar cumprir. A segunda tecnologia que nós elegemos para a apresentação é a inteligência artificial. Então, de forma bem sumarizada, trazer também uma experiência nossa da universidade, na área de radiologia e diagnóstico por imagem, que nasce da avaliação dos casos de 155 pacientes que fizeram tomografia, que foi feita uma correlação completa com os dados clínicos através do sistema de registro eletrônico, prontuário eletrônico, e no momento agora nós estamos avaliando essa correlação com o dano permanente considerado pelo tempo de evolução desses pacientes que têm sintoma e que tiveram dano, que apresentam dano no parênquima pulmonar, avaliado pela tomografia. Esse também é um trabalho que está sendo avaliado, sendo desenvolvido no nosso programa de pós-graduação, e a nossa expectativa é muito interessante, porque todos os dados clínicos, alguns já comentados em outras apresentações, eles estão sendo correlacionados com os dados da imagem, de forma a se tentar, de alguma forma, usando a inteligência artificial, prever a longo prazo esse desfecho clínico desse paciente. Então, toda a curva desse paciente, desde a fase aguda, a fase agora do adoecimento tardio, né, do pós-Covid, e também continuar acompanhando esses pacientes mais adiante. A terceira tecnologia, então, que nós elegemos, né, no total de 3, foi a realidade virtual. Essa semana, nós, no Congresso da Universidade, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, lançamos formalmente a nossa unidade de saúde 3D, com modelagem tridimensional, com a possibilidade de impressão. E isso vai exatamente de encontro a algumas publicações, é uma experiência que nós vamos adquirir tão logo possível, do uso da realidade virtual, que tem ajudado muito essa reabilitação do paciente, de forma que ele pode usar o óculos ainda para o paciente do Sistema Único de Saúde, ele é de alto valor, mas para o paciente da saúde suplementar, ele é bastante acessível, e dentro desses programas instalados, os pacientes terão acesso e desenvolverão também habilidades para acelerar o seu processo de cuidado com a supervisão remota do profissional médico e das outras categorias. Então, a expectativa e a literatura têm apontado uma aplicabilidade bastante importante da realidade virtual nessa retorno ao paciente de alguma forma. Nesse sentido, qual é o que a literatura traz e qual é a nossa meta, pensando exatamente na agenda hoje dessa apresentação do Covid longo? Abrir são as frentes que nós já estamos trabalhando, né, da teleconsulta para o paciente, para a teleorientação, o monitoramento dele, para a prescrição dentro das premissas do Conselho Federal de Medicina, mas também do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que tem algumas especificidades. Esse paciente ele sairia desse cuidado para o atendimento presencial no exame físico, a teleinterconsulta para referência e contra-referência, aqui focada na modalidade profissional do médico, onde ele identifica a doença dentro do CID, já com o novo CID apontado
pelo colega que me precedeu, classifica o risco, recomenda o encaminhamento e recomendação de encaminhamento, ele já pode apontar o especialista qual é o melhor caminho a esse paciente seguir, se é para realizar um exame, para uma consulta presencial, se há uma necessidade de internação dentro da rede, né, referência contra referência, ou para telereabilitação. E no caso da telereabilitação, que tem mais relação com o COVID longo, esse atendimento multiprofissional, utilizando diferentes tecnologias, dentre as quais já apontadas no início dessa apresentação. A deshospitalização por telesaúde é um cenário real, factível, tanto no sistema público de saúde como na saúde suplementar. Eu aponto muito a nossa experiência da UERJ de 19 anos, pelo qual o cuidado do paciente pode ser quase 100% longe do hospital, indo só para realmente quando ele precisa, onde ele recebe o cuidado não só da teleconsulta, que ele vai se comunicar com o médico, a humanização não pode ser perdida, e há o treinamento e cada vez mais enfaticamente em relação à telepropedêutica, à semiologia, a valorizar a narrativa do paciente, ajudá-lo na narrativa do seu problema, para que ele possa ter não só a sua orientação, como o seu monitoramento, que vão ajudá-lo para a telereabilitação e a teleinterconsulta, caso necessário. Esse paciente ele sai dessa deshospitalização somente para fazer o exame físico presencial, já que ele é um paciente, no caso do COVID, já conhecido, com seus antecedentes clínicos bem estabelecidos, e para a realização de exames, e, se necessário, ele vai a uma unidade hospitalar, podendo retornar para a atenção primária ou a seu âmbito domiciliar, para que ele tenha esse cuidado. Uma barreira que, dentro dessa linha de cuidado que nós estamos também tentando resolver em termos de tecnologia, é o acesso à internet, que ainda não é de amplo acesso no nosso país, pensando de uma forma ampliada em termos de Brasil, mas no Rio de Janeiro, os nossos pacientes, pelo menos dentro do público da universidade, do Hospital Pedro Ernesto, grande parte tem acesso à internet minimamente por um WhatsApp. Então, já possibilita essa deshospitalização desses pacientes, reduzindo o custo de deslocamento, aumentando a eficácia, eficiência e efetividade do sistema público de saúde e a saúde suplementar, sem dúvida, né? Finalizando, então, a minha apresentação, eu acho que eu cumpri meu tempo. A distinção entre o passado, presente e futuro, pensando em tecnologias digitais, é apenas uma ilusão teimosamente persistente, já dito por Albert Einstein. E aqui um exemplo, né, da própria inteligência artificial, descrita em 1956, da mesma forma, tantas outras tecnologias. Hoje se fala muito das tecnologias digitais, mas isso já é parte da nossa vida, do cotidiano, e já descrito em 1956, como demonstra esse diapositivo. Agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição para um debate. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Alexandra Monteiro, pela excelente apresentação, apesar dos percalços tecnológicos, muito bom mesmo. Convido o acadêmico Ronaldo Damião para nos falar sobre ambulatório Covid longo, centro de referência na OPAS e OMS. Ilustre senhor presidente da academia, Francisco Sampaio, caros colegas acadêmicos e caros colegas sentados na plateia. Eu, infelizmente, tenho que declarar que eu tenho um conflito de interesse. Eu sou apaixonado pelo Hospital Pedro Ernesto, mas eu espero que isso não impede a minha apresentação. O Hospital Pedro Ernesto, rapidamente, ele completa hoje 60 anos de atividade como hospital de ensino. Ele tem 72 anos e ele foi adicionado à Faculdade de Medicina há 60 anos atrás. E por essa razão, nós estamos hoje, essa semana, realizando o congresso de aniversário do Hospital Universitário Pedro Ernesto, cujo tema é justamente sobre infecções, com destaque especial para o Covid-19.
Esse é um decreto em que o hospital passa, em 9 de agosto de 1962, para o domínio da Faculdade de Ciências Médicas. Esse é o nosso congresso, então, é a página do congresso, termina amanhã e foi realmente com 1.600 pessoas inscritas. Foi necessário suspender as inscrições, 10 anfiteatros, com transmissão para os anfiteatros, porque não havia mais espaço presencial. Somente foi possível fazer isso online. Bom, nossa experiência com o Covid, rapidamente, nós tivemos durante esse período até 2021, de 1º de março a julho de 2021, 2.600 internações e altas, 1.900 altas, nós tivemos 707 óbitos. Isso porque a grande maioria dos pacientes que acolhiam até o hospital eram pacientes gravíssimos. Houve um dia que chegaram 17 ambulâncias e 12 óbitos, e foi o hospital de referência em 2020 no estado, e por essa razão, esses eram pacientes extremamente graves e tivemos uma taxa de óbito significativa. Essa experiência nos levou a montar um ambulatório pós-Covid. Foi uma experiência inédita, pioneira no Rio de Janeiro. Nós conseguimos separar 32 vagas de 200 vagas que tinham exclusivamente para o Covid, e foi um sucesso. Na rede privada, o paciente tinha alta e podia ir para casa, ia nutricionista, o neurologista, o cardiologista, mas nos pacientes do SUS essa possibilidade não existia. Por essa razão, foi feito essa enfermaria pós-Covid, que contribuiu para que os pacientes pudessem se recuperar. Nessa enfermaria havia reabilitação física, respiratória, funcional, fisiológica. Alguns exemplos, até uma senhora de 100 anos de idade foi possível ter alta e venceu a doença da enfermaria pós-Covid. Mas isso nos fez compreender que havia necessidade de alguma coisa a mais. Por essa razão, então, surgiu a ideia de fazer um ambulatório pós-Covid. Como fazer um ambulatório pós-Covid de uma maneira rápida e um espaço que pudesse receber todos os pacientes e a equipe médica que pudesse trabalhar. Havia uma escola do lado, abandonada, a Escola Argentina, e vocês podem ver nessas fotos, e aqui nessa última do lado, já a escola preparada num prazo de 30 a 40 dias para que pudesse virar um ambulatório. Uma equipe médica foi convocada imediatamente, de clínicos, enfermeiros, multidisciplinares, fonoaudiólogos, otorrinos, urologistas, inclusive, e inclusive uma pesquisa foi estabelecida para que se pudesse medir o grau de imunidade ao longo do tempo com coletas de sangue. E dessa forma, então, o ambulatório começou a funcionar, e nesse mesmo período foi lançado um edital da FAPESG, que é um órgão de fomento do nosso Estado, que muito tem nos ajudado, e com isso, então, nós entramos com um projeto com vários doutores da instituição e ganhamos um recurso necessário, cerca de 2,5 milhões, que permitiu, então, adquirir todos esses equipamentos que todos precisavam para trabalhar, sem faltar absolutamente nenhum, todos estão instalados, estão funcionando adequadamente, aparelhos sofisticados e que a gente pediu urgência que pudessem ser recebidos, e inclusive aparelhos de recuperação cardiopulmonar e muscular. Então, isso permitiu que nós pudéssemos atender um número significativo de pacientes. Entretanto, faltavam diretrizes, né? Diretrizes para que isso pudesse ser efetivamente orientado e orientar melhor os nossos pacientes. Muitas, centenas de publicações existem sobre o Covid, como já foi mostrado aqui, mas nessa ocasião nós fomos convidados pelo professor Carlos Carvalho, do Hospital das Clínicas de São Paulo, através do nosso confrade Fábio Jateme, 4 acadêmicos aqui dessa instituição, Carlos Alberto Barros Francos, o nosso vice-secretário, Zé Galvão Alves, eu
e o Fábio já teme. E desta forma, então, nós começamos a fazer reuniões periódicas, online, à distância, e conseguimos, então, fazer um documento para as orientações sobre o diagnóstico e tratamento de pacientes com as condições pós-Covid. A literatura foi toda absorvida, estudada, e nós fizemos essas recomendações desde o atendimento inicial nas unidades básicas de saúde até nos pacientes que necessitassem de um tratamento mais completo. De 14 de junho de 2021 até 31 de julho de 2022, nós tivemos 38.688 consultas. Não são 38.688 pacientes. Cada paciente pode gerar 2, 3, 4, 5, 6 consultas e também diversos tratamentos fisioterápicos. De tal sorte que a fisioterapia realmente houve um predomínio de atendimentos, cerca de 18 a 19, quase 19 mil pacientes. A psicologia e psiquiatria, como já foi comentado pelo nosso querido acadêmico Nardi, teve também um volume muito grande de atendimentos, pneumologia, até acupuntura, neurologia, vascular, infectologia, reumatologia, e isso permitiu, então, que todos esses profissionais, trabalhando em conjunto, pudessem gerar bons resultados. Aqui só um exemplo, uma reabilitação de um paciente com fisioterapia na prática. Muitos pacientes chegavam sem condições absolutamente de caminhar de uma forma adequada. 8 pacientes foram internados devido ao seu estado muito grave, que chegavam no ambulatório. Mais um ambulatório cheio, vejam só o que isso em pouco tempo ficou um ambulatório arrumadinho, bem feito, muito elogiado, e foi possível até fazer, efetivamente, com a nossa experiência, um fluxo correto do ambulatório pós-Covid. A demanda que viesse interna e também a demanda que viesse externa, sempre passando pelo sistema de regulação. Isso também nos permitiu, a nossa experiência, estabelecer a classificação de risco pós-Covid em ambulatórios, como também em pacientes que frequentavam o ambulatório pós-Covid. Bom, na verdade, nós ainda conhecemos pouco da síndrome pós-Covid. Muita coisa já foi falado aqui, todos concordam com isso, que ainda há muita coisa a ser estudado, e há um investimento nesse momento muito grande. Esse é um trabalho publicado no JAMA recentemente, há uma disponibilização de 1 bilhão e 150 milhões de dólares pelo NIH, para 2 estudos que estão em andamento, um é o Recover, o outro é o Inspire, que ainda está na sua fase inicial, que após 12 meses ainda há somente 20% de pacientes recrutados. Nesse momento, nos Estados Unidos, só para que se possa ter uma ideia, a espera para um atendimento no ambulatório pós-Covid é de 4 a 6 meses, e não há, efetivamente, até o momento, um tratamento específico. Esses são os ambulatórios que existem nos Estados Unidos e que há uma política, nesse momento, de saúde para que se possa rapidamente ampliar esses ambulatórios. Ainda no nosso ambulatório pós-Covid, há uma pesquisa, 2 pesquisas estão sendo realizadas desde o início, para verificar por quanto tempo essa imunidade permanece através da avaliação dos exames de sangue, dos anticorpos, e essa é uma delas financiada pelo Ministério da Saúde e outra pela FAPERJ. Aí nós fizemos 1 ano, isso aí é a comemoração de 1 ano do ambulatório multidisciplinar pós-Covid, com a presença do secretário estadual de saúde, secretário da Ciência e Tecnologia, presidente da FAPERJ, enfim, foi um momento muito especial, né? E aí também a visita que nós tivemos da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana, reconhecendo o trabalho que nós estamos fazendo como sendo um trabalho modelo para o mundo inteiro, de tal sorte que isso ficou reconhecido e foi notificado em todos os jornais importantes internacionais, não é?
Também merecemos uma série na Globoplay, por aquilo que o hospital viveu, com 6 capítulos, denominado Por um Respiro, e ganhamos, o ano passado, por um respiro, ganhamos ano passado um prêmio da Band chamado Inspira Rio, que foi também um estímulo muito importante para todos aqueles que estão trabalhando com muito afinco nesse projeto. Aqui a nossa querida Margarete Dalcomo, nossa mais nova acadêmica, que ganhou o prêmio no ano de 2000 e passando para as minhas mãos o prêmio em 2021, que, na verdade, não é um prêmio para mim, é um prêmio para toda a instituição dos profissionais que estão trabalhando nessa saúde. E, finalmente, para terminar, um tributo a um acadêmico nosso, um dos nossos acadêmicos, que se foi com Covid, morreu de Covid, além de outros, como, por exemplo, Ricardo Cruz, e uma funcionária do hospital, uma assistente social. Um tributo. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Damião, pela excelente apresentação, por mostrar esse trabalho tão bonito e tão importante na nossa querida UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, servindo de modelo para outros serviços no Rio, no Brasil e no mundo. Excelente. Vamos dar, então, prosseguimento com os comentários. Podemos chamar o acadêmico Camargo. Acadêmico Camargo está aqui conosco, vai fazer alguns comentários. De lá mesmo? De lá mesmo? Aonde quiser, Camargo. Se quiser vir para a mesa, é um prazer. Você quer ir para lá? Senhor presidente, queridos confrades e confreiras, eu hoje tive uma manhã muito agradável e, na medida em que avançava a sessão, eu me dei conta do privilégio que tinha sido esse convite para conviver com o grupo de um hospital que tem uma paixão palpável para quem chega lá. É diferente aquele lugar. Eu entendo o entusiasmo, a vibração e a paixão externada pelo nosso Damião, porque eu sempre acreditei que todas as coisas feitas com paixão, com emoção, elas são definitivas e elas marcam a vida das pessoas. Isso me impressionou muito. E a sessão em si foi maravilhosa, porque nós pudemos ter um passeio geral nessa situação muito especial vivida pelo transplante durante essa pandemia. Foram 2 anos e meio que não precisavam ter existido, né? Mas a gente aprendeu muito, sofreu muito. E ouvindo falar o Medina, ficou claro porque que ele é um tipo fora da curva, né? Ele dirige o único serviço do mundo, eu acho, que fez mais transplantes durante a pandemia do que fora da pandemia, porque ele recrutou para o serviço dele as pessoas de outros centros que necessitavam de transplante ou podiam fazer transplante com doadores vivos. Tivemos o privilégio da apresentação do Tiago Machuca. O Tiago Machuca é uma pessoa maravilhosa. Ele fez residência de cirurgia geral na USP e tinha decidido que ia fazer cirurgia torácica. E aí foi a Porto Alegre para ver como é que era o serviço. E aí, por uma dessas coincidências, ele chegou no dia em que nós fizemos um transplante com doador vivo. Eu nunca vou esquecer o final do procedimento. Ele me abraçou e disse: é isso que eu vou fazer do resto da minha vida. Ele tinha sido fisgado por um procedimento que era realmente desafiador. Eu me dei conta hoje que passaram só 13 anos desde que ele terminou a residência, foi para Toronto, marcou o lugar dele lá, foi convidado para trabalhar em Gainesville, na Universidade da Flórida, e mais recentemente em Miami. Ele é um dínamo, ele tem uma capacidade de trabalho impressionante e uma curiosidade científica incomparável, e é um publicador compulsivo, que é o sonho de consumo de toda a universidade
americana especialmente. Mas não me surpreende que ele tenha ido tão rápido e tão longe nesse tempo de voo solo. Foi muito comovente a apresentação do Lúcio Pacheco, falando de transplante hepático, e confessando que o quanto foi uma vivência de medo durante esse tempo da pandemia. Inclusive o medo de mandar auxiliares buscar órgão em determinados lugares e saber que nesses lugares eles não teriam os recursos de proteção que eles dispunham no hospital matriz, né? E ele se sentia responsável por essas pessoas, como era justo que fosse. Os transplantadores, em geral, sofreram muito com essa experiência de medo de adoecer, medo de levar a doença para casa. Eu vivi muito 2 anos de medo e desafiado cada vez que aparecia um doador, porque eu não podia deixar de transplantar, porque eu estava com medo, né? Eu tinha muita vergonha de ter tanto medo. E foi uma experiência marcante, realmente sofrida para todo mundo. Eu confessei hoje que fizemos coisas, eu produzi uma estratégia para me proteger. Eu só aceitava que me auxiliassem residentes que já tivessem tido Covid. Aí começaram as reclamações, mas professor, a gente queria lhe ver operar e tal. Eu disse, não, mas é simples, vocês saiam, testeiem, procure não morrer e voltem, né? E eu não posso fazer essa aventura porque eu sou da população de risco. Mas foi um sofrimento compartilhado cada dia para que a gente não perdesse aqueles poucos casos em que se podia transplantar. Nós passamos de um ano glorioso, de 2018, em que fizemos 52 transplantes, o que é um transplante por semana, para 17 transplantes em 2020 e 2021. E foram 2 anos em que, pela primeira vez, nesses 33 anos que eu trabalho com transplante de pulmão, que nós tivemos mais mortos na lista de espera do que conseguimos transplantar. E a frase que eu mais ouvi, a pergunta que eu mais ouvi nesses 2 anos, foram pessoas de fora, de longe, me perguntando se eu tinha certeza que eles iam ser transplantados, porque se não fosse, eles preferiam voltar para casa e morrer perto dos seus. Esse tipo de pressão exercida cronicamente durante esses 2 anos foi uma prova de resistência emocional que eu espero nunca mais repetir. Muito obrigado pelo convite, Damião, foi uma experiência muito boa participar dessa manhã inesquecível para mim. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Camargo. Com a palavra, a bancada acadêmica. Com Milton Meyer. Senhor presidente, demais ocupantes da mesa diretora, meus queridos acadêmicos, visitantes. Eu acho que é o conhecimento de todos que eu, logo no início da pandemia, tive o Covid. E eu só estou aqui hoje, depois de uma internação relativamente longa e vários dias entubado, graças à expertise, o conhecimento, a dedicação do nosso acadêmico Barros Franco e sua equipe. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu estou realmente com o pós-Covid. Eu caminho mal e nas nossas calçadas belas do Rio de Janeiro é pior ainda. E eu tenho uma perda de capacidade de concentração que é notória e a memória também me falha. Mas uma das coisas que eu queria chamar a atenção no meu caso foi 2 coisas: sonhos, pesadelos e alucinações. Eu, durante o período em que eu fiquei internado, eu cheguei a ter medo de dormir, porque eu sabia que ia ter um pesadelo. Eu fazia força para não dormir, porque eram pesadelos realmente muito desagradáveis.
pessoas queridas que morriam na minha frente, coisas desse tipo. E alucinações. Eu cheguei a pedir para falar para o diretor do hospital um dia, e caso ele não estivesse, o médico de plantão, e quando ele chegou, o que o senhor quer? Eu disse, eu quero saber por que eu estou em Cabo Frio nesse hospital. Vocês me transferiram do hospital do Rio de Janeiro para cá. Por quê? Eu tinha viva na minha memória a viagem de ambulância para Cabo Frio. Outra coisa que me chamou muito a atenção também foi que eu muitas vezes pedi para suspender a alimentação, o almoço, porque eu tinha sido convidado pelo diretor do hospital para almoçar lá no refeitório do hospital. Coisas desse tipo. Graças a Deus, os sonhos, as alucinações e os pesadelos desapareceram. E nesse Covid longo eu não tive mais nenhum pesadelo, mas continuo andando mal, continuo com uma memória bem difícil e a minha capacidade de concentração, que eu era capaz de ouvir um discursando chato por 2 horas e era capaz de repetir tudo que ele tinha falado, e hoje eu não posso ver um filme ou ouvir um discurso porque eu perco a concentração. Era isso que eu queria transmitir aos meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Milton Meyer, por essa fala tão emocionada. Mas você está muito bem de intelecto, concentração, e a gente se fala com frequência, comigo nunca falhou. E está andando bem já, felizmente. E ficou conosco, né, que é o mais importante. Ficou conosco. Outros se foram, né, aqui, queridos colegas. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Algum acadêmico remotamente, se quiser falar? Talvani está lá também, se quiser falar, só levantar a mãozinha. Se não tiver mais ninguém querendo fazer uso da palavra, eu convido o acadêmico Barros Franco, se quiser falar algumas palavras finais, ainda temos 10 minutos. Boa noite. Bom, eu acho que tenho pouco a falar, eu acho que foi uma sessão fantástica, muito enriquecedora para mim, e, em verdade, o que eu teria mesmo só a complementar é a felicidade que nós estamos tendo nesse nosso Brasil e no Rio de Janeiro, pela presença de pessoas, né, como nós estamos vendo aqui, muitos deles, e particularmente em relação ao trabalho feito na UERJ. Eu me lembro ainda, há bastante tempo atrás, o Damião me ligando para falar sobre pós-Covid na época, o termo Covid longo nem era comentado, e discutindo algumas vezes por telefone como ele poderia criar essa estrutura para dar assistência aos médicos. E foi esse trabalho dele, é um trabalho realmente fantástico. Ele mostrou hoje, eu acho que não se precisa entrar em detalhe, mas é exatamente o que nós precisamos para a medicina da população em geral, especialmente do paciente do SUS. Então, é realmente um modelo, certamente, para o Brasil e possivelmente para o mundo. Então, eu queria parabenizar o Damião do prazer de ter podido discutir com ele esse processo e essa criação desse serviço que ele realmente foi capaz de criar. Então, eu queria terminar parabenizando, como um brasileiro e como um colega aqui da academia, né, um confrade, por esse belíssimo trabalho e esse exemplo que deve criar filhos aí por todo o nosso Estado brasileiro. Tá? Mais nada. Boa noite a todos. Obrigado, Barros Franco. Por favor, desliga o microfone. Cadê a microfonia? Acadêmico Zé Galvão Alves, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Eu
Querido Damião, naquela ocasião que eu muito pouco participei desse grupo, embora convocado pelo professor Adílio Jatene, porque coincidia o horário com o curso que eu e Maurício Forneira estamos organizando de Clínica Médica Nacional, eu vi despertar naquele grupo a sua vontade de realizar o que realizou. E, como bem salientou o professor Camargo, quando nós amamos uma instituição como Vossa Excelência ama o Pedro Ernesto e a UERJ, os resultados são de satisfação do grupo, de satisfação da sociedade e de alegria profunda de quem cria, realiza, que é você. Quer dizer, é um trabalho que é pago pela alegria, pela satisfação do sucesso. Mas eu acho que a UERJ, dirigida por você nos últimos anos, tem um crescimento imensurável. Hoje, conversando com o Gerson Lima, que é originário da Federal, mas que tem um convívio próximo com vocês lá, ele disse da importância que hoje representa a UERJ na cidade do Rio de Janeiro, inclusive com projetos extramuros, unindo a outros grupos. O nosso querido Fábio Jatene foi fundamental nisso, né? Ele que despertou esse grupo junto com Barros Franco. Barros Franco, você e ele, eu tenho certeza que não só representaram brilhantemente a academia como o Rio de Janeiro, mas foram fundamentais para a manutenção desse grupo e para o crescimento do pós-Covid, da avaliação, do ensino e do conhecimento pós-Covid. Eu acho que tem que sair a publicação desse material, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, porque foi muito trabalhada durante meses e tudo mais. No mais, agradecer ao nosso presidente as boas notícias de hoje. A academia vivia um momento de tensão com a situação econômico-financeira, agora resolvida, e, além disso, resolvida de uma maneira que me parece muito saudável, com benefícios para nós todos. E que nós tenhamos a sorte que teve o Milton, não é, Milton, de vencer as dificuldades, e certamente, você venceu muitas coisas nesse período, e as coisas estão voltando e vão voltar, tenho certeza disso, não só na força física, mas na sua força emocional. Desejo o melhor para você. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, acadêmico Galvão. Acadêmico Damião, quer fazer algum comentário final? Eu quero agradecer você, o presidente, e a diretoria por ter me confiado essa responsabilidade de coordenar essa noite sobre o Covid longo, ao acadêmico Barros Franco, e de pronto ficou de acordo em colaborar comigo na organização disso, a todos aqueles que de pronto também aceitaram o convite para poder falar. Acho que foi uma noite maravilhosa. Quero agradecer também aos funcionários da academia, a Cláudia, que tão prontamente também ajudou, esteve sempre disponível aos nossos funcionários que projetaram. E muito obrigado por tudo. E eu não queria falar, mas eu vou falar, sabe? Você não é o único, né? Eu também tive Covid 3 vezes. A memória não falha, mas artrite reumatoide, tomando hidroxicloroquina com diagnóstico, mialgia, insônia, cefaleia, né? E aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? E tem muita gente mesmo, que a gente nem imagina que tem problemas com Covid e com Covid longa, né? Inclusive eu também me trato com o Fabrício, e 2 vezes por semana com recuperação cardiorrespiratória. No meu hospital tem muita gente assim, tem muita gente se tratando e se recuperando.
vamos conseguir aí com o tempo, e vai demorar muito, né, porque cada vez mais aparecem sequelas disso, mas vamos. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, acadêmico Damião, por essa excelente tarde e noite. Realmente foi excepcional, uma audiência muito grande e também coroada com essa nossa sessão exclusiva aos acadêmicos, que não atrapalhou muito o simpósio. Eu me preocupei que isso pudesse atrapalhar, mas conseguimos resolver os assuntos rapidamente. E agradecer também ao acadêmico Barros Franco, presidente Novelino, sempre aqui conosco, o nosso Galvão, que atuou muito junto ao Ministério Público para conseguir alugar o prédio e, com isso, facilitou nossa negociação. Acho que a academia agora entra num período de bastante tranquilidade. Agradecer a todos, lembrar que, por decisão da diretoria, eu teria proposto dia 9 de dezembro, mas a diretoria preferiu o dia 16 de dezembro para a nossa festa de fim de ano. Então, 16 de dezembro, sexta-feira, todos já estão convidados. Eu acho que vai ser a festa da glória, né? Depois de 3 anos nós vamos poder nos reunir. Vai ser na piscina do Yacht Club do Rio de Janeiro, que é um local de fácil acesso, bonito, e vamos ter ali uma bela festa de confraternização, só para já reservarem os horários. Lembrando também que dia 4 de outubro nós temos a reunião das academias de medicina em Paris, e no dia 28 e 29 de novembro com a Academia Portuguesa de Medicina, provavelmente no Porto. Ainda não temos certeza se será Porto ou Coimbra, mas já também podem reservar a data. Muito obrigado, então, novamente aos organizadores. Novembro. Muito obrigado aos organizadores, muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado ao corpo acadêmico, que sempre está unido pelo bem da academia e que compareceu em peso hoje para a nossa reunião. Dou boa noite a todos e declaro essa sessão encerrada.